É uma benção quando nos podemos sentar juntos, sentar à roda do fogo e partilharmos o nosso coração e partilharmos a nossa humanidade e partilharmos a nossa vida conjunta. Então, cá estamos nós para mais uma lua nova. Estamos nos minutos, mais propriamente dita, uma hora que antecede, uma hora e alguns minutos que antecedem este nosso momento de novilúnio, de encontro do Sol e da Lua, desta volta no signo de Touro. Um dia mágico. Todos os dias o são, eu digo muitas das vezes, mas um dia mágico, porque nós estamos a viver tempos mágicos e tempos únicos. E antes de começar aqui a dedilhar este nosso encontro, a dedilhar as energias dos céus e a tentar descodificá-las da forma possível para que possamos beneficiar e entendê-las e compreendê-las um pouco mais e para que possamos sintonizar-nos com elas. Então, antes de tudo isso, vou convidar-nos, vou só interromper aqui porque provavelmente vocês estão a receber o som, ok? Porque eu estava a partilhar uma música connosco, não é? Uma música que nos falava de que somos luz, e que efetivamente nós chegamos à etapa do zodíaco que nos fala da luz e que nos fala da descoberta da luz e da abertura da nossa visão para essa luz. E antes de me querer abrir a discorrer por aqui afora, pelas ideias, pela simbologia, pelas palavras que nos vão ajudando a compreender estes nossos céus, eu queria nos sintonizar então com a nossa intenção maior e pedia-vos se quisessem e se quisessem verbalizar ou acompanhar silenciosamente, mas pedia-vos se pudéssemos fechar um pouco os olhos e sintonizar-nos com as palavras da grande invocação e mais do que estarmos presentes nas palavras e a querer verbalizá-las, nós queremos sintonizar-nos com o que elas transportam de essencial, com o símbolo que elas transportam. Não são palavras vazias, são palavras carregadas de energia e convidava-nos para sentirmos isto. Quando fechamos os nossos olhos físicos, nós abrimos outros sentidos, nós abrimos outras percepções e, nomeadamente, nós podemos ver com o nosso terceiro olho ou com a nossa visão unificada. E é esse convite que eu vos faço, que ao fecharmos os olhos possamos nos sintonizar com um ponto físico que fica entre as nossas sobrancelhas, no centro da nossa testa, um pouquinho acima das nossas sobrancelhas, no nosso físico, mas que não importa tanto o lugar físico, é este lugar de unidade, de visão una, de longo alcance, que eu convido a que possamos sintonizar-nos enquanto invocamos aqui deste lado a grande invocação. Então respiramos de forma a trazer-nos ao físico, à presença, de trazer toda a nossa energia de regresso ao coração, ao centro do nosso corpo, ao centro do nosso ser, trazendo a percepção da conexão com o chão, com a base, com a terra que nos apoia. E abrindo também esta conexão ao céu que nos inspira, guia, vivifica e nutre também. Silenciando as nossas mentes, mantendo presente o despertar da nossa consciência, abrindo os olhos desta consciência para a vida e vendo com clareza, mesmo quando os olhos físicos estão cerrados. Desde o ponto de luz na mente de Deus,
Que a luz aflua às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que aflua amor aos corações dos homens, que o Cristo retorne à terra. Desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro, a que chamamos a raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e que se cele a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor, o poder restabeleçam o plano divino na Terra. Assim é, assim é, assim é. E suavemente trazemos-nos de regresso à presença de olhos abertos, com uma respiração, com uma intenção, de mentes abertas, de corações abertos, prontos para esta viagem. Então, antes de abrir o mapa e olhar para símbolos, quero-vos falar um pouquinho desta energia de touro. Sabemos sempre que os momentos de lua nova são momentos de unidade entre, vamos dizer, o centro do nosso sistema solar, o dador da vida, o Pai, o Sol, aquele que aquece, vivifica, aquele que traz a luz, traz a clareza e a claridade, e o princípio lunar, o receptivo, o feminino, ambos unidos num ponto dos 360 graus desta circunferência de vida, a que chamamos zodíaco. Desta volta estão unidos e vão se unir durante esta sessão ou um pouquinho mais à frente, porque a hora exata deste plenilúnio é às 8h30 e qualquer coisa, 31 minutos, e creio que nesta altura já teremos encerrado a nossa reunião, mas não sabemos nunca. Então, é neste lugar que o Sol e a Lua se vão encontrar daqui a instantes, no segundo signo da roda zodiacal, que é uma roda que nos descreve uma viagem sem princípio nem fim, mas que nós objetivamos como tendo um princípio e como tendo um fim. E, de certa forma, o princípio chamamos Carneiro e falámos dele no mês passado, o início dos inícios, quero eu dizer, e quando chegamos a Touro, para o hemisfério norte, nós estamos a ingressar no signo que nos fala da intensificação daquilo que iniciou em Carneiro, e estava-me a referir à primavera, mas mais do que isso, para todos nós, este é o signo que vem fixar o início daquilo que pusemos em marcha no mês anterior, mas mais do que isso, é o signo que nos vai falando da solidificação, vamos chamar assim, da consolidação da vida na expressão da matéria. Então é um signo de materialidade, é um signo que nos desperta, e perante a astrologia tradicional nos desperta precisamente para os sentidos físicos, para o cheiro, para os sabores, para o toque, para o tato, a capacidade de sentir e experienciar a vida
na forma. Melhor dizendo, sentir e experienciar a beleza da vida na forma. Para a astrologia tradicional, Touro é regido pelo planeta Vênus e é o planeta que nos fala da beleza precisamente. É o planeta que nos fala daquilo que nos é agradável, daquilo que nos dá prazer, daquilo que é gostoso, daquilo que é saboroso, daquilo que é prazeroso, daquilo que nos traz o senso de que a vida é boa e de que a vida vale a pena e de que a vida tem qualidade, valor, substância e que tem formas e cheiros e cores e sabores. Então, em Touro, nós estamos numa viagem, ou iniciamos, assim que o Sol ingressou em Touro, uma viagem de consolidação da nossa experiência nesta forma física e em relação à verdadeira Terra. É a Terra mais Terra do zodíaco, existem 3 signos de Terra, mas Touro é a primeira Terra, então é toda a experiência da vida como algo transcendente, a integrar e a incorporar, vamos dizer, a vida material e o prazer, vamos dizer, e a qualidade e a sensibilidade de estarmos encarnados e de estarmos a experienciar um planeta, uma terra, um corpo, a materialidade desta energia essencial a que chamei, como é que foi, já não sei, esta energia essencial a que nós podemos chamar a vida na sua essência como algo maior. Então, Touro desperta-nos a um certo nível básico para as necessidades de consolidar, então, ou de dar estrutura, de dar consistência, de dar estabilidade a esta vida. Touro é o segundo signo do zodíaco, a primeira terra e signo de qualidade fixa, quer dizer que, de certa forma, nos traz o tema da estabilização. E já usei aqui a palavra umas quantas vezes hoje, e esta estabilização nós, num primeiro nível, vamos dizer, instintivo, vamos buscar encontrar esta estabilidade através da matéria propriamente dita, do que precisamos para viver, do que precisamos para nos nutrir, do que precisamos para nos agasalhar, para nos abrigarmos, do que precisamos para nos sentirmos seguros neste nosso caminhar. Então, a um certo nível, vamos muitas das vezes confundindo esta segurança, e eu preciso trazer este nível, vamos confundindo esta segurança com aquilo que possuímos ou acreditamos possuir, com aquilo que são os nossos bens, e Vênus também nos fala disso, e Touro fala-nos das nossas posses também, mas as nossas posses não são físicas, as nossas posses estão algures mais dentro, já vou deslindando os fios, e quando nós estabilizamos a nossa vida com base em seguranças externas, das quais nós não temos como, vou usar a palavra, como controlar, quando a nossa segurança na vida está assente em fatores externos dos quais nós não temos controle, sobre os quais nós não temos controle, então nós temos uma segurança volátil, vou-lhe chamar assim, uma estabilidade volátil, que depende de fatores externos, que depende de condições externas. Mas Touro convida-nos a ir mais além. Touro convida-nos a descobrir a segurança e a estabilidade que vem da vida interior, que vem não tanto daquilo que eu tenho ou possuo ou acredito que possuo, porque isso, por muita confiança e por muita improbabilidade que haja de que desapareça, efetivamente eu não posso garantir, não é? Há condições e circunstâncias da vida, nós não prevemos catástrofes naturais, nós não sabemos o que a vida tem para nós na curva seguinte, nós não podemos garantir que amanhã temos emprego, nós não podemos garantir que o nosso carro estará daqui a pouco no lugar onde estacionamos, nós não podemos garantir a integridade da nossa casa física amanhã ou daqui a bocado, nós não podemos garantir nada disto. À partida confiamos, não é? À partida vamos caminhando e confiando. O que é que nós podemos garantir? Nós podemos garantir a nossa persistência para, eu quase que vinha a dizer vencer a vida, mas não é vencer a vida, a nossa persistência para continuar, para
ultrapassar as dificuldades inerentes a estar vivo, não é? Para confiarmos mais no obreiro do que propriamente na obra, para confiarmos na nossa sabedoria, para confiarmos nos nossos talentos, também coisa de touro, para confiarmos nos nossos dons, para sabermos, e eu digo isto, pode ser uma coisa, bom, eu digo muitas das vezes que a verdadeira, como é que se diz? A verdadeira riqueza não é ter, é saber fazer, é saber construir. E Touro também nos fala de construção, é saber criar a partir de nós, é saber reunir a partir de nós o conhecimento, a energia, a força, a vitalidade, os nossos próprios recursos e pô-los em manifestação e trazer disso para a manifestação. Então, não é tanto garantir que a casa não é derrubada, como saber que se ela eventualmente deixar de existir, eu sei construir outra. Se ela, ou sei deslindar a situação. Não quero adentrar demais por aqui, mas teria sempre que trazer esta nuance, porque um dos equívocos maiores que nós vivemos, vamos dizer, nestes nossos últimos séculos de vida, foi colocarmos a vida material ou a aquisição e o acumular de vida material acima do desenvolvimento daquilo que é a verdadeira essência da vida e daquilo que nos faz verdadeiramente humanos. Então, nós divinizamos a matéria e ignoramos a verdadeira divindade da vida que transcende e que está presente na matéria, mas transcende a matéria. Então, quando falamos em Touro, ao nível da personalidade, vamos dizer assim, ou ao nível da nossa vida cotidiana, nós estamos a falar de questões, muitas das vezes práticas, associadas ao que tenho, ao que possuo, aos dinheiros, aos recursos concretos, mas a um certo nível, o que estamos a falar mesmo é da nossa capacidade, ou ao nível de uma visão que transcende a horizontalidade da nossa vida. Nós estamos a falar de uma visão que transcende aquilo que os nossos olhos físicos veem e que abre a janela da nossa visão maior para entendermos que não há outra coisa na vida que não seja energia, que não seja vibração, que não seja qualidade essencial de vida que está presente desde a pedra ao arco-íris, que está presente no nosso corpo físico, na nossa secretária, no nosso computador, no nosso cão, no nosso gato, nas pedras da calçada. Então, toda a vida é sagrada e toda a vida é. Não, a melhor palavra já foi usada, toda a vida é sagrada. E quando chegamos a Touro, nós estamos a perceber que estamos a consolidar esta vida e estamos a abrir a percepção e a luz que podemos trazer para a nossa consciência sobre a própria expressão de vida. Então, segurança, 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 já falámos aqui muito dela. Este é o signo da estabilidade e da segurança, mas vamos buscar viver esta segurança a partir de um lugar interior, a partir de uma presença interior e não a partir daquilo que medimos e quantificamos ao nosso redor. Então esta era a introdução que eu queria trazer aqui um pouquinho, vamos falar mais de Touro, mas passo para o mapa porque há coisas que precisam de ser trazidas e que vêm a partir da minha, vamos dizer, do meu olhar sobre os céus, então preciso sempre de abrir o mapa e de olhar para ele aqui convosco, ok? Creio que estamos com muita informação, vamos reduzir aqui um pouquinho, ok? Creio que já estão a ver aí desse lado. Então, vou só aqui esticar este só para vos apontar. A próxima lua nova está a acontecer em síncrono com este nosso encontro. Acontece exatamente às 8h31 para Lisboa. Não sei, nem sei bem se está para Lisboa ou se está para Sagres, porque eu andei aqui, está para Sagres, porque houve aqui uma conversa bonita há uns tempos e nós posicionámos o nosso software astrológico para Sagres. Então, vamos dizer 8h31 para Sagres. Eu não estou em Sagres, mas a essência está lá.
então não diverge muito. Este é o momento do nosso novilúnio, e temos mais uma vez um céu muito especial. Eu escrevia-vos, e quando vos escrevia, e para isto tenho que trazer as várias partes, eu escrevia-vos que nós estamos num momento imensamente tenso. Este momento já, vamos dizer, Marte já ultrapassou o grau de oposição de Plutão, mas a oposição está exata. Falei-vos que temos os planetas regentes de Escorpião, Marte e Plutão. Vou apontá-los para quem não os conhece. É o símbolo da energia. O que nós conhecemos como o símbolo do masculino é Marte, e Plutão aqui em baixo em Aquário. Então Plutão, que está a 3,40 e qualquer coisa, 46, 48, os olhos já me fogem, e Marte, que já está a 4 graus e 8 minutos. Durante o dia de hoje, esta oposição, ou durante o dia de ontem, foi exata. Tem estado ativa pelos últimos dias. Muitos de nós temos sentido esta intensificação nas nossas vidas, este fervilhar nas nossas vidas e ao redor. Efetivamente, quando estes dois planetas se relacionam por aspecto tenso, particularmente uma oposição, nós temos tempos um pouco convulsos, nós temos a agressividade um pouquinho exacerbada, porque Plutão expande, Plutão tem uma carga magnética, uma intensidade vibracional tremenda, e intensifica e leva ao extremo tudo aquilo em que toca, especialmente quando toca por aspecto tenso. Então nós temos dois planetas altamente intensos, Marte, que é impulsivo, eu ia dizer espontâneo no bom sentido, mas impulsivo e funciona como um gatilho, e Plutão, que é um planeta que nos fala de transformação, e quando essa transformação chega de uma forma repentina e impulsiva, muitas das vezes é vista ou é experienciada como destruição. Então, de certa maneira, o que eu estava a querer dizer é que estes tempos têm sido tempos que estão. Eu falava numa das sessões que tive esta semana, que é como se nós tivéssemos, o meu marido é mecânico e eu às vezes vou buscar imagens da vida prática para exemplificar, e eu sei que o combustível para fazer um motor a combustão avançar, não é? O combustível é apertado e é pressionado e é levado a uma pressão extrema até explodir e causar o movimento e causar o avanço da máquina, do motor. Então, nós temos estado numa espécie de câmara de combustão, onde estamos a ser apertados, onde estamos a ser comprimidos, vamos dizer assim, e esta compressão está a ser intensificada para que nós possamos efetivamente ganhar impulso para esta transformação que está a ser tão necessária nas nossas vidas e que é tão gritante nos céus. Então Marte e Plutão estão efetivamente a conspirar, ainda que as expressões que nós possamos identificar nas nossas vidas, ou nas vidas à nossa volta, ou na nossa vida maior, coletiva, possam ser densas. Plutão e Marte o que estão a trazer é uma oportunidade tremenda de transformação e de mudança. E essa mudança que se opera entre o signo de Leão, onde Marte está, e o signo de Aquário, onde Plutão está pelos próximos 19 anos, coisa que o valha. Então, de certo modo, o que temos nesta oposição, e eu sei que estamos aqui para falar da Lua de Touro, Lua Nova de Touro, e já lá vamos, mas este é um fator muito importante. O que temos nesta Lua Nova como pano de fundo, ou assinatura, ou tonalidade maior, é uma intensificação tremenda entre a necessidade de nós transformarmos a ação egoísta, ou egoica, ou virada para dentro, ou virada para as minhas próprias questões, ou virada para a necessidade individual de me priorizar, ou de, não quer dizer, se calhar não foi bem usada esta palavra, para a minha necessidade de pôr os meus assuntos de ver só o meu quintal, de me ocupar só com o meu quintal. Nós sabemos que estamos a ser abertos pelo trânsito de Plutão a uma nova consciência grupal, e esta nova consciência grupal, talvez nós ainda não tenhamos acedido ao verdadeiro sentido do que ela representa, e os próximos anos são de
transformação e de desconstrução do ideal que nós carregamos este tempo todo como humanidade e que está a ser regenerado e que está a ser refeito. E quando temos esta oposição e pensamos que são dois planetas que regem o signo de Escorpião, que eu já vou falar também um bocadinho, e que é o signo das grandes transformações, e estes planetas são os agentes destas grandes transformações, nós percebemos que para acomodar as novas energias grupais, coletivas, da vida em coletivo, da humanidade, da vida como humanidade, ok? Da expressão da vida vivida ao nível da humanidade, nós precisamos de atualizar a nossa, precisamos de regenerar a nossa ação, ok? Precisamos, de certa forma, reequacionar a maneira, vamos dizer, os temas entre a ação, aquilo que fazemos de nós para fora e para o mundo, e os temas de Plutão, que são os temas dos poderes e do controlo e da urgente transformação daquilo que ainda nos separa, ainda nos divide, ainda nos fratura, ainda nos distancia do coração. Então temos uma integração, vamos dizer assim, entre o coração individual e o coração coletivo. Uma integração entre a vida singular e a vida partilhada. Quando eu falo de integração, não quer dizer que esta integração seja espontânea, é um trabalho que está aqui proposto. À partida é uma divisão que nós temos aqui, uma oposição é uma divisão. Marte afirma qualquer coisa em Leão, Plutão afirma qualquer coisa em Aquário. Uma oposição divide a circunferência em dois, cria uma fratura. Mas nós sabemos que os desconfortos e as tensões vêm para que nós possamos ver, e ao poder ver, possamos encontrar o caminho do meio, encontrar o ponto de equilíbrio. Esta tensão, e poderia falar só dela aqui durante este tempo, mas não é esse o propósito, esta tensão é tão especial neste tempo, e particularmente neste momento da lua nova, porque ela faz um aspecto, ainda que o Sol e a Lua se encontrem a 7 graus, é muito próximo, não é? Dos pontos onde Plutão e Marte estão em tensão. Então, há como que uma confluência, como se fosse para este ponto da lua nova, que estas tensões de Plutão e de Marte correm, como se e não é? O Sol e a Lua em Touro estão a ser os pontos receptores desta tensão. E nós sabemos o que é que tem estado a acontecer com Touro desde 2018, desde maio de 2018, ou coisa que o valha. Nós temos tido a presença de Urano a transitar Touro, que nos tem feito um convite muito aberto a que nós possamos abrir as palas que temos nos olhos sobre a verdadeira vida na estrutura, na matéria, na forma, o verdadeiro propósito da vida sobre a Terra. Urano fala de luz. Urano é a mente una. Urano é a mente divina, é a mente inspirada. Urano é o rasgo divino de iluminação, é o insight, é aquilo que nos chega como, é aquilo que nos permite ver com o olho da terceira visão. E Urano, ao passar em Touro, ele não é o sítio onde ele está mais confortável, porque é como se nós trouxéssemos uma energia muito rápida associada a um raio para uma densidade muito densa que é a Terra de Touro. Mas se pensarmos um furinho mais acima e se pensarmos na introdução desta sessão, eu falei-vos que em Touro, Touro é o signo onde pela tradição esotérica se diz que Buda nasceu, viveu ou se iluminou e morreu. Então, Touro representa todo o processo de trazer luz à matéria, luz à vida, luz. E o que é luz aqui? É uma nova clareza sobre a própria vida, é uma nova clareza sobre o propósito da própria vida, é uma nova clareza sobre aquilo que viemos experienciar na vida. E Urano tem estado devagarinho, porque ele é um planeta lento, a fazer esta desconstrução, este trabalho de abrir
mentes, abrir olhos, abrir percepções para a necessidade de nós podermos ver o percurso na Terra com uma nova clareza. E quando penso nesta dimensão das tensões de Plutão e de Marte sobre este mapa a fluírem e a confluírem para esta lua nova, eu penso nomeadamente que nós estamos a precisar de fazer esta, e penso por várias razões, de fazer esta atualização e esta transformação e precisamos de começar a semear as novas sementes na nossa vida concreta, materializar, construir, dar passos sólidos na vida concretamente para que esta nova clareza, para que estas novas percepções que nos têm chegado e que nos estão a chegar possam cada vez mais tomar forma, incorporar a vida. E porque é que eu dizia que vejo por muitas vias? Porque o próprio Urano está prestes, ele vai rapidamente começar a percorrer os últimos graus de Touro, e quando chegarmos ao verão nós vamos ter Urano a começar a pôr o seu primeiro pezinho ali no signo de Gêmeos, ao fim de um par bom de anos, de 2018, já lá vão 6 anos, 7 anos, ok, 8 anos daqui a pouco, não é? E de certa maneira há como que uma urgência de finalizar este processo, porque de certa forma tudo está a pressionar, a impulsionar, a gerar a pressão certa para que nós possamos dar este salto. Quando pensamos nisto tudo, e eu escrevia-vos sobre isto, pensamos que à partida, assim que afirmamos um ponto do zodíaco, precisamos de pensar no que é que está dito pelo ponto oposto. E quando eu pensei que temos a presença de Leão, que é um signo da cruz fixa, Touro, que é o segundo, é outro signo da cruz fixa, Aquário, que é outro signo da cruz fixa, que é esta qualidade que eu estava a falar da estabilidade, é uma qualidade que está associada também à energia fixa. A energia fixa vem estabilizar. Fica-nos a faltar uma perninha desta cruz, porque se é uma cruz tem 4 perninhas, que é precisamente a energia de Escorpião, e que para nós, para Portugal, não é? É o ascendente deste momento. Então a energia de Escorpião, sempre dizia-vos que falamos de um ponto do zodíaco, para o compreendermos bem, deveríamos, ou devemos, não devemos nada, é uma força de expressão, cada um faz o que quer, mas podemos considerar a energia do ponto oposto como forma de compreender, porque os signos funcionam por eixos e complementam-se e contribuem, cada um deles, para a integração, para a unidade, para a síntese. Então, se em Touro eu tenho o signo mais material do zodíaco, em Escorpião eu tenho o mais imaterial do zodíaco. Se em Touro eu tenho o nascimento da forma, em Escorpião eu tenho a morte da forma. Se em Touro eu tenho a vida visível, em Escorpião eu tenho a vida invisível. Se em Touro eu tenho a luz, em Escorpião eu tenho a sombra. Se em Touro eu tenho sei lá, o que é que eu tenho mais em Touro? Se em Touro eu tenho a estabilidade, em Escorpião eu tenho a impermanência e a destruição das formas. Então, se temos uma oposição Plutão-Marte nos céus, durante esta semana esteve ativa e ainda estará, porque eles não se distanciam assim tão breve, não é? Vai demorar mais 2 ou 3 diazinhos talvez a diluir esta tensão. Mas se temos esta oposição, e se eu vos disse que estamos perante os planetas que regem Escorpião, e que quando eles se relacionam de forma tensa, eles têm uma energia associada à destruição, têm uma energia associada ao que precisa de ser destruído para voltar a ser criado. Touro é aquilo que cria, Escorpião é aquilo que desconstrói a última criação, de forma a libertar energia para a próxima criação. Então o que estamos a fazer, amores, nós estamos a desmontar a velha visão da vida, nós estamos a desmontar a velha vida, e todos nós, em nós, estamos a ter, estamos, como é que se chama? Aqueles sítios onde se faz a reconstrução dos barcos, não é? Todos estamos, de certa forma, a desmantelar a antiga embarcação
e a fazer as correções e a reconstruir e a corrigir, a reconstruir a nova embarcação. Então, todos nós estamos num ciclo de términos, todos nós estamos, de certa forma, a morrer para a velha forma, porque é isso que nos está dito ocultamente nesta lua nova. Porque se temos uma lua nova que acontece no signo da construção, e se essa lua nova nos aponta para o ponto, é como se fosse o ponto morto do espelho, não é? É o ponto que já não sei como eu lhe chamei, o ponto oculto. Porque isto é uma quadratura em T. Eu escrevi-vos sobre isso. Entre uma oposição e duas quadraturas, nós temos uma quadratura em T. Isto é uma espécie de um ponto morto, de um ponto oculto, o estaleiro, obrigada, querida Teresa, e nós estamos num estaleiro neste momento e estamos a desmantelar e a ter que desmantelar aquilo que já não serve, a vida que nos está a ser proposta. Basta nós olharmos para o que está a acontecer no pano de fundo desta lua nova e que já nos acompanha há uns meses e cada vez mais é como se estivesse a mudar de nível. Nós estamos com Neptuno, que entrou a 31 de março, creio eu, no grau 0 de Carneiro. Neptuno, que é o planeta dos oceanos, precisamente, não é? E que rege toda a dimensão das águas que abraçam a vida na Terra, e o planeta Terra é também o planeta do ideal, do sonho, da transcendência, da beleza máxima. Sabem que Vênus, que rege Touro, e Neptuno são os dois planetas que nos falam da beleza na astrologia. Neptuno fala-nos da beleza e da magia, daquilo que transcende, da inspiração e da transcendência que nos chega pela sensibilidade, e nós captamos essa inspiração e essa transcendência com os nossos canais sensíveis, e chegamos a Touro e Vênus rege Touro e começamos a materializar essa obra de arte na matéria, começamos a criar com os nossos dons. O planeta que nos fala de dons é Vênus. O planeta que nos fala das qualidades, dos talentos, da particularidade, daquilo que cada um pode e sabe, e consegue e vai descobrindo que tem em si para criar, é Vênus. Bem-vinda, querida Carlota, li agora a tua mensagem, obrigada pela presença. Então, o que nós estamos a ter por estes tempos e que não se faz num piscar de olhos. Isto não é um tema de um mês, isto é um tema de uma época, de um tempo de vida que provavelmente nos vai abraçar durante todo o ano 2025 e 2026, porque gradualmente esta transição dos planetas mais lentos para Carneiro, particularmente referimos a Saturno, aqui, não é? E a Neptuno, que ambos vão fazer uma conjunção exata no grau 0 de Carneiro. Essa conjunção só acontece exatamente em fevereiro de 2026, mas até lá nós já temos o preview, a preparação, nós já temos a introdução dos temas. E quando falava de Vênus e Neptuno, eles são os dois planetas que agem para trazer a beleza ao mundo, que agem para que a vida manifeste esta beleza, e não há signo que nos fale mais da beleza da vida do que o signo de Touro, porque é em Touro que nós criamos a obra de arte, é em Touro que nós manifestamos o dom, é em Touro que nós acrescentamos à forma aquilo que a nossa Vênus particular e que o nosso Neptuno de cada um consegue trazer para a vida, trazer para a expressão do divino para baixo. E quando falava de Vênus e Neptuno, pensava que eles formam uma relação têm uma relação de oitavas, ok? Porque ambos falam de beleza e de amor, e beleza e amor parecem duas palavras que dizem duas coisas diferentes, mas falam da mesma coisa. Falam da mesma qualidade essencial, só que nós, para compreendermos, precisamos de nomear, isto é Mercúrio. Mercúrio precisa de nomear, aprende o que são as coisas pelo nome, aprende com a mente a nomear, a distinguir, a qualificar, a dar expressão, nome, contexto, e na essência, nós usamos duas palavras para falar de amor e beleza, mas elas são a mesma essência, falam da mesma qualidade. Aliás,
uma visão um pouquinho mais ampla, tudo fala da mesma coisa. Só que nós precisamos de entender, e para entender precisamos de abrir o novelo, abrir, separar as peças, entender as partes e desmontar a unidade até ao fragmento, para que depois o fragmento possa... Querida Lucilena, obrigada pela presença, vou ler a mensagem, ok? Segundo o mestre tibetano, para a personalidade touro é que a luta seja... isto é extremamente importante e eu queria ter escrito as frases, por isso agradeço por elas me terem chegado. Touro é que a luta seja sem desfalecimento, ou seja, que nunca desistamos, que permaneçamos conectados àquilo que é verdadeiramente importante. Para a alma, a frase símbolo que nos chega diz: eu vejo, e quando o olho se abre, tudo se ilumina. Isto é a energia de touro, ok? E iluminando a beleza e o amor em nós. Obrigada, querida Lucilena, obrigada pela presença e pela oferta e pelas as palavras corretas para fazer aqui a distinção entre as duas visões. E até isto é uma ilusão, ok? Porque não existe duas visões, existe uma essência. Mas estava eu a dizer que Mercúrio precisa deste desmantelar, deste abrir, deste separar para compreender. Já vos trouxe isto também quando foi, creio que na lua nova passada. Mas na essência falamos da mesma coisa e falamos da mesma beleza e do mesmo amor, que na essência é uma frequência, é uma vibração, é uma não há palavras, por isso é que a gente engasga aqui tantas das vezes a tentar traduzir o intraduzível, não é? Neptuno fala-nos do absoluto, daquilo que não pode ser traduzido. E as ondas de beleza e de amor que nos chegam por Neptuno e que nos chegam por Vênus, mas particularmente por Neptuno, porque Neptuno é esta energia avassaladora que a tudo abraça e nos fala de unidade, tudo o que seja tentar definir para palavras, por isso eu falei e mencionei no meu texto aquilo que é indizível, ou que é, já não sei se foi esta a palavra, que não tem, é indefinível, não tem como ser definido, porque para definir eu preciso de minimizar, eu preciso tornar mais pequeno para conseguir contornar. E se é algo absoluto, maior do que eu própria, maior do que a minha visão, maior do que o meu sistema solar, maior do que a minha percepção, não há como eu conseguir traduzir. Então falava-vos, só para eu não me perder, porque senão eu começo aqui numa escrita poética falada, que não deixa de ser bonita, mas não é o propósito também. Então, quando falamos destas oitavas, estes princípios de Vênus e de Neptuno que estão em conjunção nos céus, apesar de Neptuno já estar ingressado em Carneiro e a Vênus estar num grau crítico dos últimos, ela já esteve em Carneiro, recordo, e fez uma retrogradação a Peixes, onde está exaltada, e está prestes a voltar a ingressar em Carneiro. Então, como se nós, todos estes planetas ainda em Peixes, o nó de norte que anda ao contrário, vai caminhar para o grau zero de Peixes à medida que o tempo vá passando e terá mudado, creio eu, no verão do próximo ano, creio eu. Não quero estar a criar... já não tenho bem noção, sim, em princípio no verão de 2026, se não me falha aqui as minhas contas de cabeça. Mas ao contrário do nó de norte que vai andar para o grau zero de Peixes, a Vênus, o Saturno e o Neptuno vão todos passar para Carneiro. A Vênus vai ser mais rápida, porque já lá esteve e já está a caminhar de regresso a Carneiro, e Neptuno já está em Carneiro, ainda voltará a Peixe, e Saturno há de entrar em maio, creio eu, em Carneiro, e depois ainda irá regressar a Peixe, creio eu também um pouquinho, e neste limbo eles vão dando para trás e para a frente, principalmente estes dois, Neptuno e Saturno, até se encontrarem no grau zero de Carneiro na próxima lua no próximo ano, em fevereiro, em meados de fevereiro, numa conjunção a 0 graus. E porquê é que eu estou com este discurso? Porque os dois planetas da beleza, a Vênus que rege esta lua, esta lua nova que está a acontecer daqui a pouco, e Neptuno, que rege esta malta toda que está em Peixes, e que são entre si
planetas que transportam a mesma semente, a mesma essência, em frequências diferentes, em ondas diferentes, em oitavas diferentes, eles estão como que ligados, vamos dizer, por um arco-íris, não é? Onde Neptuno está a trazer já as ondas e as frequências do novo ideal, do novo, das novas frequências que estão a começar a ser dispensadas à vida, que estão a começar a ser dispensadas através dos insights, através das motivações, através dos ideais, através daquilo que nos inspira e que inspira a vida. É por aí que Neptuno vai começar, é por aí que Neptuno nos vai inseminar, ok? Porque só se materializará um pouco mais quando Neptuno entrar em Touro, se pensarmos nesta sequência lógica que vos estava a trazer. E a Vênus que nos está, de certa forma, a pedir que nos rendamos. Vênus fala ainda de uma dimensão polarizada, ela polariza-se com Marte, não é? E, de certa forma, tudo o que está em peixe está em rendição, está em entrega, está em dissolução. À semelhança daquilo que eu falava quando falei da expressão do estaleiro, onde nós estamos em desconstrução, não é? Porque Escorpião evoca esta desconstrução, ainda que seja subtilmente, que a gente olha para o mapa e diz, mas não está lá nada, não é? Ai, não está nada em Escorpião, e está lá o ascendente, mas se estivermos noutro ponto do mundo, não está lá ascendente Escorpião, não é? Ai, não está lá planeta nenhum, pois não. Mas simbolicamente, assim que nós olhamos os céus, nós vemos simplesmente porque a Lua acontece em Touro, temos a energia de Escorpião convocada, porque Marte e Plutão estão em quadratura, em oposição, desculpem, e em quadratura ao Sol e à Lua, nós temos este signo evocado. Então nós estamos neste grande desmantelar, nesta grande desconstrução, a começar a receber ondas, frequências novas e a precisar de começar a trazê-las para a forma, a começar a preparar. Vocês sabem qual é? Vou trazer agora, preciso de um bocadinho de água. Vocês sabem qual é a imagem, símbolo para o grau 8 de Touro, onde se dá esta lua nova, daqui a pouquinhos minutos? Então, a imagem símbolo que nos chega traz-nos um trenó sobre um terreno ainda sem neve. E diz a nota-chave deste símbolo sabeu: o valor de antecipar e preparar para possíveis condições vindouras, que hão de vir, que hão de se manifestar. O preparar da vida, o preparar das coisas. Então, o preparar-me para algo, não é? Então, de certa forma, quando estava aqui a falar deste desmantelar e estava a falar destas transições entre peixes e carneiro, vem precisamente esta noção de que estamos a despir um velho casco, estamos a despedir-nos de uma velha embarcação, estamos a despedir-nos de uma velha vida, estamos a despedir-nos de uma velha visão sobre a própria vida e estamos a precisar de nos preparar e de consolidar a vida em nós para nos prepararmos para a próxima etapa. Quando olhamos para todo este céu, há mais uma quadratura em T, embora ela não seja, ou seja, isto tem uma expressão mais dinâmica quando temos planetas, mas o ponto que nós temos, os pontos que temos aqui evocados são de todo importantes. E nomeadamente eu olho aqui para a posição de Júpiter, que está a 20 graus de Gêmeos, também ele a preparar-se para mudar de energia durante o verão. Este Júpiter que está numa tensão, vamos dizer, numa quadratura com... Okay, vamos aqui posicionar-nos, ok? Vamos estender, vamos alargar e vamos dizer que toda esta massa que está aqui no final de peixes é exatamente com o nódulo norte, mas vamos dizer que toda esta malta que está aqui em peixes ressoa com esta tensão, ok? Ressoa com esta quadratura. E esta quadratura estende-se também para o Nó Sul. Então, nós precisamos
lá está a integração, a síntese, a necessidade de encontrar o sentido, apesar das diversas cores, apesar da diversidade, apesar da multiplicidade, apesar da mente dividir, nós precisamos de aprender a ver além da divisão. A questão não é dividir para compreender, a questão é voltar a unir para sintetizar, para fazer a síntese, para voltar ao uno, para voltar a religar. E religar é coisa de Júpiter. Então, esta tensão de Júpiter também aqui com os pontos, com os nodos, e vamos estender um bocadinho a esta massa de planetas, embora seja um bocadinho alargado demais. Esta tensão simboliza a necessidade de nós encontrarmos esta capacidade de síntese e de transcender aquilo que nos chega da mentalidade antiga e que possamos rumar sentido ao novo, integrando e abraçando esta nova forma. Não é uma nova forma, esta nova frequência, esta nova verdade, esta nova religando e não separando. Mas religar, e a gente tem muito que refletir sobre isto, porque nós muitas das vezes tomamos estas formas, estas expressões de uma forma equívoca e levamos isto à letra. E a vida não é para ser vivida à letra. As coisas não são A mais B igual a C. A vida é uma espiral que dança e que aquilo que hoje é, amanhã não é, aquilo que ontem era verdade, hoje já não é, e nós precisamos de compreender que tudo o que é manifestação e que tudo o que existe e que tudo o que está é vida. Não há outra coisa na vida que não seja a expressão da criação na matéria. Não há outra coisa na vida que não seja a expressão do divino. O que existe é a nossa distorção daquilo que é a manifestação do divino. E isso vem pelos nossos equívocos, pelas nossas ilusões, pelas nossas, e ilusões também é coisa de Neptuno, não é? Pelas nossas visões distorcidas. Então, quando nós pensamos que ao nível da alma, touro simboliza, como é que dizia a Lucilena, volto ali à mensagem, preciso da frase, ao nível da astrologia, da visão da alma, da visão da astrologia para a vida que transcende a vida física, essa frase diz: eu vejo, e quando o olho se abre, tudo se ilumina. E quando tudo se ilumina, digo eu, não há outra coisa que não seja luz. E recordo que nós começámos com uma música que nos diz que somos luz, não é? Então, de certa maneira, quando pensamos que o propósito, quando a alma vive touro, ela busca iluminar toda a experiência, ela busca a luz presente em toda a vida, ela busca a luz presente em todas as formas, ok? E, de certa forma, aquela frase, vou lá buscá-la outra vez, aquela frase que foi trazida também pela Lucilena em relação a touro, no ponto de vista, vamos dizer, da vida prática, e que diz que a luta seja sem desfalecimento. Esta frase evoca-me a sobrevivência e nós não queremos estar no nível da sobrevivência, porque sobreviver não é viver. E o nível da sobrevivência é quando nós estamos desconectados da nossa verdadeira vida. É quando nós temos a segurança assente naquilo que temos e não assente naquilo que somos. Então, o nível da sobrevivência, vamos dizer, touro vivido sem consciência é a necessidade de sobreviver e de buscar recursos para preservar a vida. Para preservar a vida, inclusive é a vida do corpo físico. Quando nascemos, se não formos cuidados, se não formos alimentados, se não tivermos abrigo, se não tivermos agasalho, se não tivermos amor, se não tivermos alguém que nos cuide, a vida não permanece na forma, porque não somos autossuficientes, não somos capazes, não é? E Touro, a um certo nível, fala dessa sobrevivência. Mas Touro, ao nível, vamos tirar a expressão alma, porque às vezes pode-vos confundir.
Touro ao nível de uma vida consciente de alguém que caminha a sua vida com uma presença consciente, é a possibilidade de nós obtermos a iluminação, de nós obtermos a clareza, de nós obtermos a luz e de vê-la espelhada e refletida em todas as formas, em todos os contextos, em tudo aquilo com que nos cruzamos. Num determinado ponto de vista, o bem e o mal não são uma realidade. A vida é e ponto. Nós somos e ponto. Aquilo que nós designamos como bem e mal, como bom e mau, como bem e mal, é fruto, nasceu da fratura criada pela nossa mente, pela nossa percepção, pela nossa mente fraturada, pela divisão e pelo esquecimento e pelo desencontro com a luz, com a clareza, com a consciência para ver mais longe. Toda a miséria, todo o mal no mundo, tudo aquilo que se reveste de formas a que nós designamos de mal, vem da inconsciência e vem da separatividade e vem da impossibilidade de ver que tudo é um e que não há real divisão. Então, o esquecimento e a divisão que foi criada, o medo, exatamente, Carlota, o medo que nos faz resistir a essa unidade, ok? Exatamente isso. Então, os tais nós que nós falávamos no encontro anterior, então, de certa forma, não foi Deus que criou o bem e o mal. Ou não foi aquele de quem nada pode ser dito que criou o bem e o mal. É a mente e é a humanidade esquecida que recebe equivocamente a vida e distorce o seu real e verdadeiro sentido e propósito. Então nós precisamos de estar em casa e atentos, e precisamos de estar a ser expressão e a ser materialização, no sentido de trazer esta consciência para a realidade, para o prático, para o concreto, para o dia a dia, para o contacto com os outros, para a vida, ok? Vamos perceber que e efetivamente, não é? Efetivamente, quando chegamos a Gêmeos, mais à frente, não é? Na próxima lua nova, nós lidamos com as dualidades diretamente e com a divisão e com a multiplicidade. E em Touro não é essa ainda a divisão, mas ou não é essa ainda a temática, mas nós estamos a abrir os olhos para compreender a vida e para podermos seguir vendo mais longe, vendo mais amplo, vendo mais claro, vendo mais nítido aquilo que é o verdadeiro propósito daqui estarmos. Então sabemos, amores, que estamos perante tempos extremamente intensos. Quando olhamos os céus e vemos aquelas linhazinhas vermelhas, percebemos que estamos, eu chamei-lhe um ponto sem retorno, porque nós efetivamente estamos a atravessar um tempo que nos vai trazer energias muito novas. Nós já vos disse noutros encontros, mas nem todos talvez tivessem. Saturno, que é o planeta que está aqui junto à Vênus, e Vênus está aqui, vamos dizer, empardada entre a necessidade do novo, de transcender com novos ideais e novas frequências que estão a descer à vida, e um Saturno que pode ainda resistir um tanto, alargar o lastro, mas não tem como, né? Alargar o lastro, alargar o antigo, alargar o passado, a resistência e a depressão e a desistência e todas essas energias de densidade e de depressão é a palavra que mais me vem, e desistência, depressão e desistência. Saturno em peixes, eu tenho-vos dito que para mim é a necessidade de nós firmarmos o nosso propósito de vida naquilo que é a vida maior que nós próprios, ou naquilo que é a missão da nossa jornada, ou naquilo que é
aquilo que nós sentimos que vimos fazer de verdadeiramente importante a esta jornada, compromisso de alma, chamei-lhe assim, mas o Saturno em Peixes não está confortável e Saturno está num signo que é de diluição, que é é um solvente, é uma energia que solve, que dissolve, que dilui, não é? E Saturno fala da estrutura, da vida, da encarnação, da forma, dos alicerces, das paredes, das raízes, daquilo que é sólido. Saturno traz a dimensão da solidez também em si, é a estrutura, é os ossos, é aquilo que de mais denso existe em nós, não é? Os ossos, os dentes, os cabelos no nosso corpo físico são expressões de Saturno. Ok, vi agora que tenho uma questão, leio já, está bem, querida, só um instante. Então, de certa forma, esta solidez de Saturno, Saturno está também ligado à tradição, ao antigo, ao arcaico, àquilo que vem de trás, à tradição, não é? Ao passado. E de certa forma, esse passado, esse Saturno está em diluição e vai formar, e há bocadinho larguei a ideia lá atrás e preciso de completar, e vai formar um novo elo de ligação com Neptuno. Vamos dizer que Deus e a forma, Deus e a estrutura da vida, Deus e a encarnação, ou o ideal maior e a encarnação vão ter um ponto de início no grau zero de Carneiro durante os próximos meses, mas exatamente em fevereiro de 2026. Vou ler agora a pergunta da Carlota, creio eu que é da Carlota. É assim? Então. Ai, tenho que ler para todos, desculpem. Gostava de colocar uma questão: se esta lua nova de Touro pode ser a possibilidade de integração da segurança no eu, nos valores do eu, podendo viver a segurança de um lugar diferente. Espera aí, perdi-me, ok? A segurança do eu nos valores e eu podendo viver a segurança de um lugar diferente da sobrevivência. Ok, muito desafiante. Carlota, ok, muito desafiante e muito intenso. E o novo e o desconhecido trazem medo, pelo menos é assim que tens sentido, ok? Estado atento a ti próprio, uma espécie de medo à liberdade, ok? Ok, ok. Ok, percebi. Acho que percebi, Carlota. Pelo que percebi, como é que, de certa forma, se há este apelo de integração, não é? E de desenvolvimento desta segurança e desta nova estabilidade, nós estamos, Carlota, precisamente neste momento, e por tudo o que foi falado desde o início da sessão, inclusive, e tu não tiveste início, mas eu reformulo, a oposição de Plutão-Marte, que trazem esta intensificação. Eu disse, dei a imagem de estarmos como que dentro de uma câmara de combustão, a sermos apertados ou a sermos pressionados até poder, ou vamos mudar a imagem. No texto, falei-vos que toda a gente sabe como é que se faz os diamantes, então, partindo do pressuposto que se calhar nem toda a gente sabe, o carvão e o diamante partilham do mesmo elemento. Creio que é carbono, se não estou em erro, pelo menos foi isso que eu apurei ou que escrevi no texto. E a diferença na formação do carvão ou a diferença na formação do diamante é apenas o ambiente, ou vamos dizer, as condições ao qual estão sujeitas. Vamos dizer que o carvão, a formação do carvão acontece de uma forma, ou seja, mais à superfície da Terra, com menos calor, ok? E a formação do diamante é o mesmo elemento num lugar de extrema profundidade, intensidade de calor e de pressão, o que vai apertar de forma, ou que vai pressionar aquele elemento de tal forma que vai originar o diamante. Então, amores, nós estamos numa fase de aperto, nós estamos numa fase de pressão, nós estamos numa fase de intensificação, nós estamos numa fase. Recordem o símbolo desta lua nova. O símbolo dizia-nos que um trenó passa, viaja, atravessa ainda uma montanha sem gelo, mas é temporário, porque sabemos que vai vir a neve, sabemos que vai vir o nevão, e a frase que nos chega pede-nos ou diz-nos ou convoca-nos a estarmos preparados, a estarmos prontos, a estarmos a preparar
ok? A preparar a próxima etapa, a preparar este tempo. Então, nós estamos precisamente numa fase de desenvolver uma confiança e uma estabilidade interior diferente. É Vênus, olhem a Vênus no grau crítico de peixes, precisamente a finalizar um ciclo, e um ciclo. Ok, Carlota, a pressão que leva à intensidade e o último estado de poder. Ok, exatamente. Eu falei também, e creio que já estavas presente na sessão, quando falei que Escorpião, apesar de não ter nada de planetas neste signo, é o ponto neutro, o ponto oposto, o ponto morto desta quadratura em T entre Marte, Plutão e o Sol. Então, nós estamos a viver uma lua nova de Touro, mas nós estamos a viver um processo escorpiónico, um processo de. E o que é um processo de escorpiónico? É um processo extremo de fim, é um processo extremo de necessidade de me render, e às vezes vamos. Sabem quem rege? Deem-me um instante para trazer luz, ok? Sabem quem rege? Eu sei que vocês, e aqui ninguém, não é? Ninguém tem que ser estudante de astrologia de nenhuma das visões, mas ao nível daquilo que se, eu não quero fazer confusão com isto, mas só para termos reflexão, ao nível da astrologia que estuda as energias dos céus a partir da visão da transcendência para a alma ou para uma vida ligada à vida da alma ou para uma vida com consciência. Sabem quem rege Touro? É precisamente Vulcano. Vulcano é o deus lá de baixo, quase como o Hades, não é? É o deus de lá de baixo, vive no submundo e é o forjador, não é? É aquele que forja os instrumentos, é que molda o metal na forja. Então, o processo simbólico que nós temos aqui é um processo de ir à forja, é um processo de estarmos a ser moldados de novo, não é? É um processo de metamorfose, é um processo de borboleta, não é? Sair do seu casulo. E todo o processo de me desapegar da minha velha forma para me entregar a um processo desconhecido que eu não tenho como controlar, só tenho como me entregar. Pensemos que Vênus, como regente desta lua nova, está nos últimos graus de peixe. Eu só tenho como me entregar. Entregar ao processo, entregar ao karma, entregar a Neptuno. Quando disse karma, estava a pensar em Saturno. Entregar ao ideal, entregar a Deus, entregar à vida. Eu só tenho como render e confiar. Render e confiar. Não há outra via. Urano faz aspectos de sextil a estes pontos que estão aqui no finzinho de peixes, como que afirmar a oportunidade da mudança. Nós estamos numa fase crítica, crítica, e não é levezinha, pelo contrário, é nublosa, é sombria, porque é precisamente, vocês recordam, não sei se leram o que eu escrevi na newsletter quando apresentei, eu evoquei uma frase da Maria Flávia que diz: não se sobe um degrau na luz sem descer um nas trevas. Há outra frase que eu recordo das aulas dela que dizia: não há nenhum problema que chegue à nossa vida que se resolva no mesmo grau de consciência. Ou não há nenhum problema, é uma boa palavra. Então, tudo o que são tensões, tudo o que são enfrentar obstáculos, enfrentar inseguranças, enfrentar medos, nós estamos a lidar com a necessidade de abrir a nossa consciência, de subir um degrauzinho na luz, e para isso nós temos que enfrentar as trevas, não é? Para isso nós temos que enfrentar o escuro, nós temos que enfrentar a noite, nós temos que caminhar a noite com a confiança de que o dia vai raiar, caminhar a noite com a confiança que sabemos que vai a todo instante alvorecer e voltar a ser dia, ok? E temos que caminhar com a luz interna acesa, porque de outra forma não há como fazer esta caminhada. Eu vejo no símbolo desta lua nova a palavra que me vem é uma exortação a que nós preparemos bem
a próxima etapa. Recordam que eu disse aqui há uns tempos, quando falei do ingresso de Plutão em Aquário, que a primeira etapa do trânsito de Plutão não ia ser, por certo, levezinha. Não, quer dizer, Plutão nunca é levezinho, mas porque Plutão é um purificador, é um catalisador, é uma purga, porque Plutão é aquele que vem expulsar tudo aquilo que já não serve, vem destruir tudo aquilo que está morto, tudo aquilo que já não tem como apoiar a vida evolutiva, apoiar a evolução, apoiar o crescimento. Plutão não mata o essencial, Plutão mata o que está podre, o que está velho, o que está caduco, o que está fora de utilidade. E o primeiro decanato de Aquário, ou os primeiros 10 graus de Aquário, vamos dizer assim, a gente não tem como saber se são 10, se são 12, se são quantos são, mas à partida, o primeiro decanato de Aquário vai ser o tempo em que Plutão vai estar a levantar, a tirar os esqueletos do armário, não é? A levantar as questões que precisam de ser atendidas por nós e que precisam de ser vistas por nós, e a pedir que nós nos transformemos no processo e que nós façamos uma espécie de uma alquimia, ok? Com as nossas caixas mentais, especialmente no que diz respeito à vida maior, à visão da vida maior, ok? Porque Aquário é efetivamente a energia grupal e a energia coletiva. Aquário é a rede, mas não é, é preciso ter atenção, particularmente nestes tempos, porque nós estamos, de certa maneira, a viver tempos que vão revelar as nossas falhas enquanto seres humanos, que vão revelar os lugares onde ainda falhamos, que vão revelar os nossos egoísmos, que vão revelar as nossas ideias e os nossos ideais coletivos equívocos, que vão revelar as bandeiras que temos perseguido que não servem a verdadeira vida. Então, a primeira etapa nós estamos a desmontar. E se estamos a desmontar, nós vamos ter que lidar com as nossas sombras, precisamente como dizia ou escrevia a Carlota agora há pouco, nós vamos ter que lidar com as nossas sombras, nós vamos ter que lidar com aquilo que nós vamos ter que lidar com o desconforto para poder recriar e renovar a vida. Não sabemos como é que se vai manifestar, não sabemos como é que vai, não sabemos como é que vai ser na forma. Okay? E quando eu já tentei 2 ou 3 vezes aqui na sessão, mas não me deixam ir muito mais além. Mas eu penso, nomeadamente, que estes tempos que estamos a viver, nomeadamente as situações com as imigrações, etc., e um bocadinho a revolta, principalmente em Portugal, com as mudanças que estão a ser trazidas à nossa experiência de vida. E não há certo nem há errado, recordem. E não é suposto ser nada diferente daquilo que é, e de certa maneira, se formos atrás de opiniões polarizadas, estaremos sempre algures num ponto a enfrentar o ponto oposto. E nós estamos a trabalhar para a síntese, recordem, ou pelo menos é isso que eu quero transportar no trabalho que faço. Eu comecei há muitos anos a fazer umas aulas de astrologia, precisamente, que lhe chamei Caminho do Meio. Nós estamos a querer trabalhar para a síntese, mas isto constrói-se, vai-se construindo, é um caminho, e vamos caminhando este caminho gradualmente. Então, eu quero recordar-nos que a guerra acontece quando dois lados querem, que a divisão acontece quando nós nos segregamos e separamos. E quando penso em ontem, ontem num encontro, houve uma palavra que foi trazida à conversa e que se chama discriminação, ou que é a discriminação, e quando eu penso em discriminação, penso nas energias de Virgem, porque é a energia da seleção. Vamos tirar talvez aqui a tonalidade da discriminação, mas é efetivamente isso que é discriminar. Discriminar é selecionar, ok? E eu penso sempre nas energias de Virgem quando falo quando penso nessa expressão. E efetivamente nós
a um certo nível, nós precisamos de saber discriminar o que nos faz bem, o que nos faz mal, os ambientes que precisamos de, ou que queremos frequentar, os ambientes que não queremos, os alimentos que nós queremos trazer para dentro do nosso corpo e os que não queremos, as amizades que queremos permitir e as que não queremos, o que queremos aprender, o que não queremos aprender, etc. Nós precisamos de aprender a etapa da discriminação ou a etapa da seleção, ok? Até a Bíblia nos fala da parábola da separação do trigo e do joio, não é? Isso é um aspecto virgem, mas nós estamos num tempo em que a vida nos convida a vir a peixes, e peixes é regido por Neptuno aqui e Júpiter aqui, o Júpiter que religa e o Neptuno que transcende. Então nós estamos a ser convidados a fazer um trabalho de transcender e religar aquilo que a um certo nível precisamos de saber discernir e selecionar e separar. É a segunda ou terceira vez que já trago este tema para a nossa conversa. Então, eu quero recordar que a divisão só existe dentro da nossa crença, dentro da nossa mente e dentro da nossa forma de compreender e entender a vida. A um certo nível não existe esta divisão. E quando nós caminharmos a vida, não quer dizer que temos que aceitar tudo, não quer dizer que temos que corroborar com tudo. Quer dizer que, de certa forma, precisamos de adotar uma postura, um existir alinhado, integrado, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Todos os medicamentos em excesso são venenos. Muitos venenos, na dose certa, são terapêuticos e são medicamentos. Nada em excesso. Então, o que nós precisamos de trabalhar, amores, é uma tremenda sensatez e uma tremenda capacidade de estarmos ligados ao coração e não nos corrompermos no processo, nem tomarmos partes, okay? Nem nos deixarmos não vem a palavra, fraturar, dividir, cindir, porque de divisão já nós tivemos a nossa cota parte de experiência, já nós temos vindo a caminhar tempos e tempos e tempos de divisão. Este apelo de integração, este apelo de unidade, este apelo de síntese está-nos a ser pedido a vários níveis. Ao nível prático está-nos a ser pedido pela relação e pelo encontro com todos os outros. Okay? Quando eu digo encontro com todos os outros, eu não tenho que trazer todos para dentro da minha casa, eu não tenho que ser amiga de toda a gente, mas eu tenho que estar no meu lugar de amor para reconhecer o humano presente em todos os outros irmãos. Não é? E a um nível maior, a um nível que transcende, nós estamos a ser pedidos, está-nos a ser pedido que nós possamos religar a nossa vida fraturada e voltar a uni-la como uma una. Ou seja, que nós possamos, se tivermos séculos, vou ser clara como a água, não é? Nós tivemos séculos e séculos de empoderamento do pensamento científico, concreto e analítico e desempoderamento ou aniquilamento de tudo aquilo que era aquilo que hoje em dia chamamos de espiritual ou de vida não visível ou de vida simbólica ou de vida interior. Nós estamos nesta fase a ser solicitados a estar mais presentes do que nunca na unificação entre a nossa vida interior e a nossa vida exterior, entre a nossa vida material e a nossa vida espiritual, ou a nossa vida não visível, entre touro, aquilo que é concreto e palpável, e escorpião, aquilo que será sempre o mistério e invisível. Ok? Então, a muitos níveis, nós estamos a ser trazidos à necessidade de firmar esse reequilíbrio. Não é porque a vida vai ficar fácil, a vida não nos vai. Jamais me vou esquecer e preciso partilhar convosco, e estamos quase a chegar ao momento de lua nova, por isso eu vou aproveitar, desta vez estendemos um pouquinho mais para fazermos aqui o nosso encerramento em síncrono. Jamais me esqueço que há uns anos, numa experiência de retiro, das minhas primeiras,
com irmãos muito queridos que ainda permanecem hoje na minha vida, mas foi a minha primeira experiência e eu estava deliciada, entregue e completamente embevecida pelaquilo que senti, experienciei naquele retiro. E já não sei se foi naquele, se foi em 2 ou 3 mais à frente, ah, mas lembro-me que aquilo que nos foi trazido como reflexão foi: o difícil não é amar aqui, porque aqui naquele lugar de silêncio, naquele lugar de irmandade, naquele lugar de todos contaminados com grandes ondas de paz e amor e altas frequências, é fácil amar a todos, abraçar a todos e trazer todos para dentro do coração. Não é ali a prova. A prova é depois quando nós vimos cá para fora e temos uma espécie de uma ressaca e temos uma espécie de um choque de realidade, onde depois não é fácil voltar para aquele lugar de serenidade, de paz, de amor, de altas frequências. E o nosso grande exercício, amores, e para todos os que já experienciaram este feeling de quando estamos num retiro e nos sentimos nas nuvens e a humanidade é tão bonita e o nascer do sol é maravilhoso, etc, etc. E depois, quando viramos costas, todo esse trabalho que fizemos fica lá, naquele lugar mágico, naquele momento mágico que vivemos, e não conseguimos trazer essa energia para o nosso dia a dia, para aquilo que temos que viver no caminho das pedras, no caminho do real. Então, nós precisamos muito desse trabalho e precisamos muito dessa consciência. Eu também sentia, querida Anabela, e muitas das vezes ainda sinto, sou humana, é muito bom estar nesse registro de irmãos e mesmo que nunca se tínhamos visto, é muito bom estar nessa onda, mas isso é estar aliado da realidade, porque durante um tempo nós estamos com aqueles com os quais ressoamos e que fazem as mesmas coisas que nós e que vibram e que meditam e que não sei o quê. E depois, o que fazemos com isso, o que temos para fazer com isso é que nós precisamos de disseminar essas mesmas vibrações onde elas não existem, onde é mais difícil amar. E o nosso grande trabalho é esse, como almas e como seres humanos, é que é onde for mais difícil amar, que nós temos que ver o outro como um outro igual a nós e como o outro que merece a nossa mais alta frequência, ainda que ele tenha um ar desgrenhado e ainda que nós não sintamos empatia à primeira vista. O verdadeiro coração humano é aquele que reconhece o outro coração humano. E isto é o que permite não criar divisão. Também me acontecia com frequência sentar-me num círculo para trabalhar e empatizar mais com uns do que com outros. Isso é natural, somos humanos. Uns tocam as nossas energias de uma forma, os outros tocam de outra, não é? E uns mostram-nos aquilo que nós não queremos ver e as nossas sombras feias e os nossos bichos-papão e repelem-nos e nós desviamos para o outro lado da sala e os outros refletem qualidades amorosas que nós até, uau, com aquelas eu identifico. Isto é estar partido, é estar dividido. Nós precisamos de cada vez mais nos trazermos para o equilíbrio. Nós precisamos de reconhecer onde rejeitamos o outro, precisamos de reconhecer o espelho das nossas sombras, o espelho daquilo que não aceitamos em nós, o espelho daquilo que, por algum motivo, excluímos. E é precisamente nessa exclusão que se cria a maior divisão. É muito comum encontrar em certas circunstâncias, principalmente malta que é à partida excluída na sociedade, ok? Quando é muito comum perceber o choque quando se sentem aceites, vistas, reconhecidas como um outro eu. Quando nos dirigimos a ela, não
a elas, não com o asco, não a querer, não, se toma lá a moedinha e vai-te embora, não é? Não a querer fugir daquilo, porque nós não conseguimos olhar as sombras nos olhos, não é? Eles são a representação das sombras de uma humanidade falhada, e quando se sentem vistos, é muito bonito de observar, quando se sentem vistos de verdade, fora a roupagem, fora a aparência, fora o estatuto, fora a história, quando se sentem vistos como um coração humano, é um choque, porque na primeira não é isso que eles estão habituados, e de certa maneira nós estamos a criar mais divisão cada vez que fazemos este movimento de repulsão. Então, um dos grandes apelos que eu creio que temos nestes tempos, e por isso nós estamos a construir, e esta lua nova fala-nos de construir e preparar a próxima época, a próxima vida, a próxima forma, a próxima terra, a próxima nova terra. Então, perdão, nós precisamos saber que estamos a caminhar para esta unidade e que temos a tarefa de a conseguir em nós cada vez mais ao nosso ritmo, cada um está a fazer o seu caminho, mas cada vez mais buscar este concílio interior em nós, este equilíbrio, esta capacidade de permanecer centrado, de permanecer em amor, permanecer em reequilíbrio. Nós estamos precisamente a chegar à hora agora desta lua nova. E se me permitem, eu vou interromper o compartilhamento da tela. Então a cartinha que hoje sai para nós como inspiração é a carta 51, que nos fala de o bastão, ok? E vou nos ler a mensagem de seguida como forma de inspiração para este nosso mês. À partida, se tudo correr bem, havemos de ter um encontro de lua cheia de Touro, é a altura do Vesak, do Isaac, é um festival importantíssimo que nós vamos estar a vivenciar, e eu tenho uma participação importante nesta altura. Não sei em que dia é que vai calhar, vamos ver, mas mais tarde ou mais cedo, mesmo que não seja muito síncrono, nós vamos trabalhar esta lua nova, esta lua cheia de Touro, dê lá por onde der, porque é o momento da iluminação, precisamente, do Buda, é o momento da iluminação, precisamente, da matéria, é o momento em que a lua estará em Escorpião e o sol em Touro, e que nós podemos ter mais clareza sobre os processos que agora estamos a pôr em movimento e sobre tudo isto que falámos. E vou-vos dizendo que isto é gradual e vai-se manifestando. Nada é tão... Não há pílulas mágicas, não é? Nada é tão rigoroso como faz-se na lua nova e materializa-se na lua cheia. Mas a clareza pode ser atingida, ou um novo nível de clareza. Então, por hoje a mensagem foi esta, a que foi possível, não é? E vou-nos deixar então com a leitura do texto do bastão, carta 51, e que nos diz: o bastão é o símbolo da autoridade, tem o poder de atenuar os extremos. O bastão o ajuda a encontrar o plano de ação adequado, a via do meio, o caminho do meio. La via del medio, eu não estou a inventar, estou a traduzir, está bem? E a manter o equilíbrio durante o seu progresso. Moisés transportava um bastão de serpente através do deserto, e com ele invocava o poder da natureza para sanar ou provocar pragas. Então, o bastão recorda-nos que nada dura e que a nossa autoridade há de vir do profundo desejo de servir. Meu Deus, como é que estas mensagens chegam assim? Eu tenho que ler esta última frase, eu ainda vou continuar, mas esta tem que reforçar. O bastão que nos recorda que nada dura, Escorpião, e que a nossa autoridade tem de vir, ou há de vir, de um profundo desejo de servir.
A interpretação. Sabe como mover-se facilmente entre as polaridades, sabe examinar todas as possibilidades e eleger por instinto o caminho adequado. Confie na sua sabedoria interior e dê o primeiro passo até uma viagem que o seu coração já começou a realizar. Utilize o poder do bastão para unir aquilo que pareça dividido, para encontrar este equilíbrio delicado entre a vontade e a capitulação. Não sei traduzir de outra forma. Entre a vontade e a capitulação. Capitulação. Ok? Então é isto. Acho que deu para perceber que estamos em busca do caminho do meio, temos o bastão de poder para fazer essas pontes e para encontrar essa unidade, e unidade não quer dizer todos iguais, eu nunca consigo traduzir tudo o que quer dizer. Unidade quer dizer que aceitamos a expressão da vida na forma como ela se manifesta e pelo profundo desejo de servir, honramos a vida e fazemos o melhor que sabemos e podemos para trazer a nossa participação, aquilo que de melhor conseguimos intuir e realizar na vida para fazermos chegar isso à vida. Então, seguimos com esta carta que nos fala do poder do bastão que todos temos para encontrar o caminho do meio, o caminho da integração e atenuar os extremos. Então, meus amores, que seja um mês abençoado. Obrigada a vocês pelas doces palavras e pela paciência. Hoje cedemos-nos muito, mas eu estava com vontadinha de aproveitar este momento da lua nova e foi-nos permitido fazer assim, e vocês permaneceram aí. Obrigada muito. Tivemos um momento de cura e de sanação, que assim seja, que possamos seguir com esta consciência e fazer a nossa magia, a nossa parte e seguirmos com alegria, deliciados pela beleza da vida, acrescentando ainda mais beleza à vida. Meus queridos, obrigada por este tempo todo num domingo à noite, que seja muito abençoado o vosso mês e até já nos encontramos. Obrigada.